Olá, pessoal. Eu sou a Carla Jacarandá e resolvi aqui gravar mais um vídeo para poder passar um pouco da nossa vivência com relação ao Evangelho no lar. Nesse tempo de pandemia, muitos de nós temos que redobrar a vigilância, o cuidado e a oração nesses momentos tão difíceis que todos nós estamos passando com o isolamento social. Então, hoje eu resolvi falar um pouco nesse vídeo sobre o Evangelho no lar. Há um tempo atrás eu dei uma palestra sobre o assunto e na época eu fiquei pensando, por que dar uma palestra sobre isso? Todos já sabem como fazer o Evangelho no lar. E para o meu espanto, no dia surgiram diversas dúvidas e eu fiquei muito feliz, porque diversas pessoas que estavam lá e tinham dúvidas puderam sair de lá com um pouco mais de consolo, um pouco mais de orientação de como executar o Evangelho no lar. O Evangelho no lar, a recomendação é que ele ocorra um dia na semana, tem que ser sempre o mesmo dia e o horário marcado. Aqui em casa, a nossa família, há diversos anos, muitos anos, realiza esse Evangelho no lar todo domingo às 9 horas da manhã. Por que é importante você marcar um dia e uma hora? Porque quando você faz o Evangelho no lar, não estamos só nós encarnados naquele Evangelho. Para início, é coerente que todas as pessoas, e é recomendável, todas as pessoas da casa participem do Evangelho. A gente sabe que muitas famílias não conseguem reunir toda a família. No caso, às vezes a esposa faz e o esposo não quer, ou vice-versa, às vezes uma avó quer e não, ou o filho, por religiões diferentes, como se houvesse necessidade dessa distinção, porque a oração existe em todas as religiões. O que pode mudar, às vezes, é a leitura que vai diferenciar um pouco, mas que, se for para que todos participem, você pode estar variando um pouco, não tem problema. Então, inicialmente, você deve projetar um dia e uma hora marcada. Naquele dia e naquela hora marcada, diversos espíritos estarão te acompanhando. Haverá toda uma equipe espiritual que vai estar te acompanhando, vai estar dando toda a proteção para o seu evangelho, vai estar ali abençoando todos aqueles que estão reunidos naquele evangelho e também trarão outros espíritos que também têm a necessidade do estudo e da oração para estar acompanhando o seu evangelho. Por isso é importantíssimo o dia e o horário marcado, porque a equipe espiritual tem muito o que fazer, gente? Então, eles precisam saber para onde se deslocar e a equipe que eles irão levar para também estudar junto com vocês. Mas eu posso fazer nos outros dias da semana? Posso fazer o Evangelho no lar todos os dias? Pode, não tem problema nenhum. Aliás, se você conseguir, é ótimo. A diferença é que, naqueles outros dias do seu Evangelho, quem estará presente com você são os seus mentores, os seus anjos da guarda. Aquela equipe que vem para o estudo, provavelmente não poderá comparecer. Por quê? Porque não foi previamente avisado e eles têm outras casas, outros evangelhos para comparecer. Mas você não vai estar desamparado também. Só não é a mesma equipe que estará naquele dia fixo. Então, quando você consegue já ali definir um dia fixo, um horário fixo, faça uma prece, uma oração, comece a conversar com seus mentores espirituais, dizendo, olha, a gente pretende fazer o evangelho no dia tal, hora tal, e naquele dia, naquela hora, seja a porta. Outra recomendação, o evangelho ele deve ser feito preferencialmente, tá? Não é obrigatório, mas preferencialmente deve ser feito num lugar em que você possa, por exemplo, na mesa. Por que não fazer na sua cama? Imagina, no nosso caso, domingo, 9 da manhã. Você acorda ali, só deita na cama e já começa a fazer o evangelho. O evangelho é uma responsabilidade muito grande. Por quê? Porque além de estar, você está toda aquela equipe que está ali para aprender junto com você. Então, se você quiser conseguir ir para uma sala, ir para uma cozinha, para uma mesa, tiver algum ambiente na sua casa em que você possa fazer e estar sentado, de prontidão, atento a tudo aquilo, é muito bom. Assim como é importante que todos participem. Os pais, eu me lembro muito quando nós éramos crianças, pior, quando adolescentes, que já queria dormir até tarde, e aqui em casa sempre teve uma regra muito clara. Não importa a hora que nós chegássemos em casa, do final de semana, não importa a hora que fôssemos dormir,
todos os filhos participavam obrigatoriamente do Evangelho. E eu agradeço muito a minha família por ter no começo, nos imposto essa obrigação, porque nos fez nos manter pelo menos um dia na semana em constante oração, e eu acredito que não custa nada também cada pai, cada mãe fazer isso com seus filhos, até porque nós devemos obediência, respeito e carinho e afeto para com nossos pais. Então, se é um convite para a oração, o que acontece durante o Evangelho no Lar? Durante o Evangelho no Lar é aquele momento em que a família se reúne. É um momento em que, aconteça o que acontecer no dia a dia de cada um, a gente sabe que naquele dia e naquela hora a família vai estar reunida. Ela vai estar reunida para falar de coisas boas, falar do Evangelho do Cristo, falar das leis morais, dos ensinamentos que ele nos deu e discutir sobre isso. Não é um momento para discussões de família, para resolver problemas que não se resolveu durante a semana. É um momento de falar de coisas boas, de orientações, de estudo, de prece. Essa é a parte mais importante do Evangelho. E como ele funciona? Você já escolheu o dia, você já escolheu o horário, já escolheu o local da casa que você vai fazer seu Evangelho. O próximo passo é esse aqui. Você pode pegar uma garrafinha, né, colocar uma água com os copinhos na mesa ou no local que você vai fazer. Por quê? Essa água ela será fluidificada pela espiritualidade. Assim como quando nós vamos em uma casa espírita e nós tomamos aquela aguinha fluidificada, né? Ou em outras religiões que fala que a aguinha que foi rezada, que foi orada nela, isso é magnetismo. E qualquer pessoa pode magnetizar uma água. O que importa é que ela esteja com o coração voltado para o amor do Cristo. Então, você pode, um exemplo, colocar a mão na sua água, fazer uma oração, pedir aos mentores que coloquem nela remédios salutares, que nos ajudem com as doenças físicas, morais e espirituais. Essa água, ela deve ser uma água que todos vão beber ao final do Evangelho, e você pode até guardar um pouquinho para beber depois. Se um membro da família não quiser participar do Evangelho, seja lá o porquê, o motivo, ele pode depois, pelo menos, tomar essa água fluidificada e receber ali toda aquela bênção do magnetismo da espiritualidade. Porque a espiritualidade também vai estar presente naquele dia e no horário, também vai fluidificar a água para vocês, ok? O segundo passo, eu vou falar como acontece aqui na minha casa. Nós fazemos inicialmente uma primeira leitura, que nós fazemos a leitura ou deste livro, O Vinha de Luz, ou o livro O Pão Nosso, e usamos durante muitos anos o Fonte Viva, que eu não consegui localizar nesse momento. Quando você vai fazer, um dos membros da família, ou se você estiver sozinho, você mesmo, você pode abrir em um lugar aleatório, um texto aleatório, e você faz a leitura de todo aquele texto que você abriu, do capítulo que você fez a leitura. No nosso caso aqui, cada família adapta da forma que ela achar melhor. Terminada a leitura desse livro, nós fazemos uma oração. Então, um dos membros da família faz a oração, faz uma prece com muito amor, pedindo a Deus, a espiritualidade, toda a proteção para nós e para os outros, né? Os próximos. E os conhecidos e desconhecidos, inclusive. Após essa prece, nós fazemos aqui a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Porém, as pessoas podem escolher o livro que melhor ela se adapte, ou se ela quiser fazer um estudo, por exemplo, durante esse mês nós vamos estudar livro tal. Então, no Evangelho você pode fazer, não tem problema. A gente recomenda que nos estudos da doutrina espírita, 5 obras básicas escritas por Allan Kardec, que todos nós temos que ler, temos que entender e compreender. Então, a primeira delas, que foi por onde tudo começou, é essa aqui, o Livro dos Espíritos. A segunda, o Livro dos Médiuns. Tá? Esse livro é muito importante, pode tirar dúvida de muitos médiuns. Todos eles são importantes, né, gente? Mas, bom, o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo é aquele livro para você carregar o tempo inteiro. Hoje em dia, todos esses livros já estão nos aplicativos.
gratuitos, inclusive. Então, não dá para carregar na bolsa, mas baixe ele no aplicativo do seu celular, para você ler em qualquer momento. Está na rua, apertou, está sentindo tristeza, angústia, não consegue concentrar com oração? Vai lá no aplicativo, escolhe um capítulo, faz uma leiturinha rápida, não tem problema. O outro é o Céu e o Inferno. Tá? Também parte das 5 obras escritas inicialmente por Allan Kardec, e aqui explica muito sobre a doutrina dos espíritos. E o 5º livro, no caso, a Gênesis. Tá? Esses livros, eles são o básico. A doutrina espírita está aí com diversas obras, diversos autores diferentes, diversos espíritos diferentes que escreveram, obras de Chico Xavier lindíssimas, maravilhosas, mas essas 5 aqui, gente, é o básico, sabe? É o início para a gente compreender um pouco dos ensinamentos do Cristo. Então, no nosso caso aqui, no Evangelho, nós trabalhamos, no caso, com o Evangelho segundo o Espiritismo. Como é que a gente faz? A gente abre de forma aleatória, né? Então, quem vai fazer a leitura, geralmente faz uma mentalização bem rápida e abre o Evangelho. E aí vai fazer a leitura daquele texto em que ela abriu ali no momento. No meu caso aqui agora, eu abri aqui o capítulo 22. Não separeis o que Deus juntou. O item 5, falando sobre o divórcio. Se estivéssemos aqui no Evangelho no Lar, eu faria toda a leitura desse item 5 sobre o divórcio, em voz alta, para que os outros membros da família ouçam, e mesmo que você esteja sozinho, é importante fazer em voz alta. Por quê? Porque lembra que a espiritualidade traz alguns espíritos que necessitam estudar, necessitam aprender junto conosco, e muitos desses espíritos, eles assimilam melhor o entendimento quando eles ainda estão ouvindo. Da época que ainda pertenciam, né, ao corpo, ainda estavam encarnados no corpo físico. Então, mesmo que esteja sozinho, você pode fazer a leitura em voz alta. Quando nós terminamos a leitura deste capítulo, que a gente abriu aqui no dia, nós fazemos a discussão sobre ele. O que seria essa discussão? O que cada um entendeu. Então, pega o que alguém entendeu. Não, o que você entendeu? E sem julgamento. Porque, às vezes, cada um vai entender de uma forma. Hoje eu tenho um entendimento, daqui 2, 3 meses, 1 ano, eu posso ter outro. Cada um pode ter um entendimento diferente. Então, não tem problema. O que importa é a pessoa tentar assimilar e falar o que entendeu. E se você estiver sozinho, como é que você vai fazer? Não vai discutir? Vai, porque você não está sozinho. Lembra? Então, você vai dizer em voz alta o que você entendeu. Não fique tímido com isso. Fala em voz alta o que você entendeu sobre esse capítulo 22, que fala sobre o divórcio, porque os espíritos vão estar te ouvindo. E muitas vezes, as suas dúvidas sobre o que você entendeu vai estar sendo intuído para você. É só você concentrar bem que vai vir aquela ideia surgir ali no seu pensamento. É a intuição que os espíritos estão te dando sobre as suas possíveis dúvidas sobre esse capítulo. Tá? É importante que todos participem. Desde a nossa infância, a minha mãe fazia assim, todos os filhos tinham que comentar alguma coisa. Então, né, falasse assim, sabe, 1 minutinho sobre o que entendeu, e assim, cada um de nós falávamos o que havia entendido. Claro que muitas vezes saíam coisas meio nada a ver, e aí ela respeitava, e meu pai respeitava, e nos ensinava, então, qual seria o entendimento. E sempre nos disseram que, com o passar do tempo, nós íamos formando o nosso entendimento sobre aquela leitura do livro do Evangelho, ok? Após essa discussão sobre o capítulo lido, nós fazemos novamente outro membro da família, se você estiver sozinho, no caso é você, faz nova prece. E aí, aquela prece do coração, com amor. Não se preocupe em fazer preces lindas, maravilhosas, bonitas, não se preocupe com isso. O que importa é o que sai do seu coração, não tem problema nenhum, né? E se você não conseguir, faça o Pai Nosso, faça a Ave Maria, que terá a mesma validade, tá? E aí, encerra aí, então, o Evangelho. O recomendado é que não ultrapasse de 30 minutos. Por quê? Porque a espiritualidade tem muito serviço. Imagina quantas casas eles ainda vão ter que percorrer para acompanhar o Evangelho,
para acompanhar outras atividades. Então, não ultrapassa dos 30 minutos. O que nós fazemos aqui? Quando a gente encerra o evangelho, se tem algum assunto nosso que a gente quer tratar, a gente encerra o evangelho, aproveita o momento em família, aproveita o ambiente da oração e discutimos aquele assunto, mas já encerrado o evangelho. É o que pode se fazer. Fazer o evangelho no lar tem muitas vantagens. Além da união familiar, mesmo que você esteja sozinho, você vai fazer na sua casa um ambiente é uma limpeza. É uma limpeza espiritual que você faz em casa. Nós, espíritas, trabalhadores da Seara Espírita, temos, inclusive, a obrigação do evangelho no lar. Por quê? Porque é uma continuação do nosso trabalho. Quantos espíritos não são atendidos durante o evangelho no lar? E aquelas pessoas que não trabalham em nenhuma casa, ainda não estão desenvolvendo a mediunidade, é ótimo também fazer o evangelho. Por quê? Porque no momento do evangelho, ela traz para dentro da sua casa aquela equipe espiritual que irá auxiliar, seja nas doenças físicas, as doenças espirituais. Então, é muito importante. E é muito bom, quando você começa a fazer esse cotidiano do evangelho na sua casa, você vê que muita coisa vai mudar de energia, você vai sentir uma energia mais tranquila na sua casa, porque o nosso lar não é lugar de discussão, não é lugar de guerra, de briga. O nosso lar, seja ele um lar simples ou um lar luxuoso, ele é um lugar de paz. Porque a gente vai para a rua trabalhar, não agora na quarentena, né? Mas a gente vai fora do isolamento social, vai para a rua e enfrenta tantas dificuldades que quando nós chegamos em casa, a gente precisa ter paz. E o evangelho, ele vai ajudar a ter paz. E se tem algum membro da sua família que ainda não compreendeu, tudo bem, perdoa, né? Ele vai chegar o momento dele, faça a sua parte. Ah, mas o meu marido não quer fazer, faça você sozinha, não tem problema. Deus sabe do seu coração, Deus sabe que você vai ter que fazer dentro do seu quarto, porque ele não deixa você fazer em outro ambiente. Tudo bem, mas faça a sua parte. E muito importante, se vai viajar, avise a equipe espiritual. Como? 2, 3 semanas antes, na oração durante o evangelho, comunique, olha, informamos que a partir do dia tal, não terá ninguém em casa, por isso o evangelho vai ficar ausente por um tempo aqui em casa, né, para a equipe espiritual e sabendo disso também. Mas se ficar um membro, que faça, nem que seja sozinho, mas tem que fazer. Agora, se for todo mundo e a casa for ficar fechada, né, faz esse aviso antes. Então, eu espero que tenha ajudado a dúvidas. Quem tiver dúvidas, a gente vai estar postando os vídeos, pode deixar nos comentários. Eu vou estar respondendo para vocês, se precisar fazer outro vídeo, ou respondendo por escrito, ou outros amigos, tanto da Casa Verde, podem estar também respondendo, ou de outras casas que também tenham conhecimento do assunto, pode estar respondendo. Mas não deixe de fazer o evangelho por isso. E importante que me veio agora, esquece a preguiça de lado, tá? E essa história de que a gente não tem tempo para fazer o evangelho, não cola para os espíritos, porque eles conhecem seu horário, conhecem seu dia e sabem muito bem que todos nós temos um tempinho. Que seja de manhã, que seja na hora do almoço, à tarde, à noite, final de semana, dia de semana, de madrugada, a gente sempre tem um tempinho. Então, fiquem todos com Deus, com o Mestre Jesus, que a espiritualidade possa cobrir todos vocês de muita bênção, muita saúde e paz. Graças a Deus.